Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 7, A Vocação Eficaz. Ao prosseguirmos agora a análise detalhada do que precisamente o Espírito Santo faz por nós na aplicação da redenção, devo lembrar-vos de que não estou insistindo em que a ordem que seguirei é necessariamente a única correta, e, é claro, nem necessariamente a ordem cronológica. Então, como você chegou à sua ordem? Alguém perguntaria. Minha resposta é que tanto principalmente conceber esta obra sendo efetuada dentro de nós, do prisma de Deus na eternidade, olhando para os homens e mulheres no pecado. Essa é a forma que me atrai mais que todas, é a forma que acho a mais útil. Isso não detrai em nada da experiência ou do prisma experiencial. Alguns enfatizariam isso e teriam sua ordem segundo a experiência, mas acontece que sou uma dessas pessoas que não se contentam com a mera experiência. Quero saber algo sobre essa experiência, quero saber o que estou experimentando e saber por que estou experimentando e como isso aconteceu. A criança é quem se sente contente com o mero desfrute da experiência. Se vamos crescer na graça e avançar e exercitar nossos sentidos, como o autor da Epístola aos Hebreus o coloca, Hebreus 5,14, então devemos necessariamente formular certas perguntas e desejar fervorosamente saber como as coisas que nos têm sucedido realmente vieram a suceder. Minha abordagem, portanto, é esta. Existe a verdade do Evangelho, e já vimos que ela faz parte da obra do Espírito Santo assegurar que essa verdade seja proclamada a todos, sem acepção. É isso que chamamos vocação geral, uma espécie de oferta universal do Evangelho. Então vimos que, ainda que o chamado externo ou geral venha a todos, tanto aos que permanecerão não salvos quanto aos que serão salvos, obviamente surge alguma nova distinção, visto que alguns são salvos por ele. Assim, a pergunta que devemos agora considerar é: o que é que estabelece a diferença entre os dois grupos? E a maneira de responder a essa pergunta, parece-me, é dizer que o chamado do Evangelho não tem sido dirigido a todos, é eficaz só em alguns. Ora, há uma porção das Escrituras que constitui uma perfeita ilustração desse fato. Os seguidores de Cristo, que eram descritos até como discípulos, se dividiu em dois grupos. Um grupo decidiu que jamais o ouviriam novamente. Eles o deixaram e se foram para casa. E quando ele se voltou para os outros e perguntou: quereis ir embora também? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6, versos 67 e 68. Um grupo não creu e se foi para casa. O outro, que ouvira exatamente as mesmas coisas, permaneceu com ele, queria ouvir mais e se regozijou em sua palavra. O que faz a diferença é que a palavra foi eficaz no caso dos salvos, de uma maneira que não foi eficaz no caso dos não salvos, que a rejeitaram. Aqui temos, pois, algo completamente óbvio. Podemos dizer que, além do chamado externo, há o chamado eficaz, e que o que faz uma pessoa salva e genuinamente cristã é que a vocação do Evangelho lhe veio com eficácia. Permitam-me que lhes apresente algumas passagens bíblicas que estabeleçam esse fato. A primeira, Romanos 8, 28 e 39, é a grande confirmação desta verdade. Sabemos, diz Paulo, que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não para todos, mas para aqueles que amam a Deus. Quem são eles? Aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E Paulo prossegue, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os salvos são descritos como aqueles que são chamados, e eles têm sido chamados de uma maneira que os outros não foram. Essa é, portanto, uma afirmação bíblica desse chamado eficaz. Ainda outra passagem pode ser encontrada em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Ela é uma declaração que vocês encontrarão em outros lugares, ou seja, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Não é simplesmente que são chamados santos, mas são chamados para serem santos. E então, nesse mesmo capítulo, o apóstolo o repete. Diz ele: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Notem bem, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versos 23 e 24. Ora, há pessoas para quem a pregação de Cristo não passa de loucura. São os não salvos. Os salvos, contudo, ele novamente os descreve como aqueles que são chamados. Permitam-me apresentar-lhes outro exemplo. Tomem aquela grande declaração feita pelo apóstolo Pedro. Mas vós. Sua referência é aos cristãos autênticos. Sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Deus os chamara, e porque eles são os salvos, ele os chamou eficazmente. O chamado do Evangelho tem alcançado muitos outros. Esses, porém, não são as pessoas de quem Pedro está falando. Ele está falando das pessoas que correspondem ao Israel segundo a carne, no Velho Testamento. Ele lhes aplica a mesma terminologia que era aplicada aos filhos de Israel, assim como os 10 mandamentos e a lei moral lhes foram entregues. Pedro usa as mesmas palavras. Eles são os chamados, o Israel de Deus, chamados para expressar seus louvores. Ora, é óbvio, pois, que nessas pessoas o chamado foi eficaz. Esse é o ensino dessas escrituras. Há, porém, outro argumento que declara isso perfeitamente. Qual é o significado do termo igreja? Somos membros da igreja cristã. No entanto, o que ela é? O que ela significa? Qual é a conotação do termo? Bem, a palavra igreja traduz a palavra grega eclésia, e a eclésia significa os chamados para fora. Uma igreja é um ajuntamento de pessoas que foram extraídas, chamadas para fora, separadas em decorrência desse chamado. Como Pedro coloca, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está o significado desse termo igreja. E, consequentemente, essa mesma palavra é em si mesma e por si mesma suficiente para estabelecer a declaração de que, obviamente, existe uma tal coisa como vocação eficaz, porquanto a mesma mensagem tem chegado a outros, mas eles não têm sido chamados do mundo para a igreja. Qual, pois, é a diferença entre o chamado externo e este chamado que se tem tornado eficaz? E a resposta seria que este é um chamado interno, um chamado espiritual. Não é simplesmente algo que vem de fora para uma pessoa. Naturalmente vem de fora, entretanto, além desse chamado externo que vem a todos, há um chamado interno, que vem àqueles que são destinados a ser cristãos. E esse é um chamado eficaz. O contraste, portanto, é entre externo e interno ou espiritual. Agora quero ir ainda mais longe e, mais uma vez, apresentar-lhes provas bíblicas do fato de que existe um chamado interno e espiritual. Temos olhado a ele apenas de forma geral, nas Escrituras, que lhes tenho apresentado até aqui. Elas são simplesmente designações, descrições. Por isso desejo apresentar-lhes textos bíblicos que, especificamente, declaram que isso é algo que ocorre no íntimo. E antes de tudo, vamos para o 6º capítulo do Evangelho de João. Incidentalmente,
Esta doutrina particular é ensinada muito mais claramente, se podemos usar tal comparação, por João do que pelo apóstolo Paulo. Certas pessoas às vezes tendem a pensar que esta é uma doutrina contemplada somente de Paulo, mas ela é muito mais evidente no Evangelho de João e particularmente neste grande capítulo 6. Aqui no versículo 45 está uma afirmação dela. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. É isso aí. Deus deu ao profeta esta informação e ele a registrou. Haverá certas pessoas que serão ensinadas por Deus. Não ensinadas somente por homens, mas também ensinadas por Deus, ensinadas pelo Espírito Santo. Alguma obra interna está para acontecer. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Verso 45. Notem que as pessoas que vêm a Cristo são aquelas que têm sido ensinadas por Deus, aquelas que aprenderam do Pai através do Espírito, e somente essas. Ora, eis aí uma afirmação crucial. Todavia, nosso Senhor repete mais adiante nos versículos 63 a 65. Seus ouvintes se escandalizaram em suas palavras, e ele lhes disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas, diz ele, há alguns de vós que não creem. E João adiciona, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Eles responderam o chamado externo e acreditaram que eram cristãos. Aqui se faz evidente que não o eram, nunca haviam sido ensinados por Deus. Apegaram-se à forma externa, à palavra externa, e não haviam recebido o Espírito. João continua: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. E o Pai não concedera a essas pessoas o chamado interno, por isso retrocederam e foram para casa. Mas ele o concedera aos outros, por isso ficaram e se alegraram nele. Eis aí a prova de que existe este chamado espiritual, este chamado interno. E é isso que faz o chamado ser eficaz. Ou tomem outra declaração. É aquela de Efésios 1,17. Paulo ora pelos Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Noutras palavras, não podemos ter conhecimento dele a menos que ele nos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Ambas serão absolutamente essenciais. E essa foi a razão por que Paulo orou para que pudessem ter o espírito, para que pudesse desenvolver-se de forma crescente neste conhecimento de Deus. Sem essa obra do Espírito não podemos alcançar tal conhecimento. Mais uma vez, em Efésios 2, verso 8, lemos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E então, naturalmente, temos Filipenses 2, versos 12 e 13, onde Paulo diz a mesma coisa: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Deus efetua uma obra interna, e é em decorrência disso que somos capacitados a querer e a efetuar segundo o seu beneplácito. Em 1 Tessalonicenses 1, verso 5, Paulo faz uma declaração muitíssimo importante em conexão com esse fato. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção. Ora, se vocês lerem essa epístola, especialmente os primeiros 2 capítulos, descobrirão que o apóstolo continua reiterando essa declaração de diferentes formas. Afirma que receberam a palavra que chegou a eles, não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. O que ele tem em mente, porém, quando diz: por que o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras? Ele veio em palavras, é claro, o apóstolo estava falando, mas não foi isso que converteu aqueles tessalonicenses idólatras em santos. O que foi, então? Foi que ele lhe chegou em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. É essa obra interna que converte as pessoas de pecadoras em santas. Essa é a pregação em demonstração do Espírito e de poder.
E, aliás, o apóstolo faz uma afirmação muitíssimo similar em 2 Timóteo 2, verso 25. Aí está ele ensinando ao jovem Timóteo como lidar com certas pessoas que se lhe opunham. Diz ele, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Timóteo, diz Paulo, eu quero que você instrua essas pessoas que se lhe opõem. E meu motivo para fazer isso é este. Não é para lhes sugerir que você, com seus argumentos ou lógica, possa convencê-los. Se Deus não fizer neles essa obra, jamais reconhecerão a verdade. Mas se Deus operar, então a reconhecerão. Aliás, há uma declaração a qual podemos encontrar mais de uma vez nos evangelhos e a qual já citamos que realmente diz tudo numa só frase. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. Tomem a mesma, especialmente em seu contexto da festa de núpcias. Muitos são chamados, esse é o chamado externo, mas poucos escolhidos, esse é o chamado eficaz. E assim, pois, o próximo passo que vamos dar é este. Já vimos que as Escrituras ensinam que os salvos são os eficazmente chamados, e que são eficazmente chamados em virtude da obra que prossegue no interior deles. Mas alguém poderia perguntar, por que tudo isso? E a resposta é que isso é absolutamente essencial. Sem essa obra no íntimo, ninguém jamais se tornaria cristão. Ela é uma necessidade absoluta. Permitam apresentar-lhes uma prova disso. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8, verso 5. Ora, a Revised Standard Version o coloca assim. Os que são segundo a carne se interessam pelas coisas da carne, e os que são segundo o Espírito, ou no Espírito, se interessam pelas coisas do Espírito. O homem natural ou a mulher, porém, os que são segundo a carne, não se interessam absolutamente pelas coisas do Espírito. Elas são para eles insípidas, entediantes e desinteressantes. Eles as consideram como uma perda de tempo e as odeiam. Mas os que são segundo o Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto, e esse é o argumento final, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versos 6 e 7. Ora, esse é um argumento muitíssimo forte, porém é verdadeiro. Os homens e as mulheres, como eles são por natureza, em decorrência da queda, vivem em inimizade contra Deus. A inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículos 7 e 8. Ao meu ver, essa é uma declaração final. Os homens e as mulheres, por natureza, são opostos a Deus, odeiam a Deus e não têm nenhum interesse nele, nem estão interessados nas coisas de Deus. Dessa declaração do apóstolo, deduzo que a obra interna do Espírito é uma necessidade absoluta antes que alguém possivelmente creia no Evangelho de Deus e o aceite e se regozije nele. Entretanto, prossigamos e examinemos outros argumentos semelhantes. Tomem a famosa declaração em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Essa é uma declaração categórica, mas não se transforme repentinamente em filósofo dizendo, bem, se isso é verdade, então não entendo isso nem aquilo. Não, encaremos as declarações das Escrituras. Estamos tratando com coisas além de nossa compreensão. Estamos tratando com os propósitos inescrutáveis de Deus. E se vamos ser bastante tolos em estabelecer nossos entendimentos e nossa filosofia contra essas declarações categóricas, então merecemos permanecer nas trevas. Não devemos aproximar-nos das Escrituras com um conceito tal de nós mesmos que imaginemos poder entender tudo. Não podemos. Grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16, e especialmente nesta matéria. No entanto, aqui está a declaração de que o homem ou a mulher natural não somente não a recebe, mas não pode recebê-la, visto que estas coisas são entendidas, julgadas e discernidas espiritualmente. Em seguida temos a declaração em 2 Coríntios 4, versos 3 e 4.
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, diz Paulo, e é evidente que o evangelho está encoberto para certas pessoas, elas o ouvem como todos os demais, mas não percebem nada nele, não o querem, blasfemam dele, tratam-no com escárnio. Se o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. E quem são eles? São aqueles nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, a menos que creiam neste glorioso evangelho. Poderia haver algo mais claro? Não podem crer porque Satanás cegou suas mentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E então, finalmente, encontramos a declaração em Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos delitos e pecados. Mortos. Você não tem como encontrar algo mais forte que isso. Essa é uma posição espiritualmente. Todas estas são declarações que provam a absoluta necessidade desta obra interna do Espírito antes que o chamado geral e externo do Evangelho, seja possivelmente eficaz. E assim, pois, qual é este chamado interno e eficaz sobre o qual estamos falando? Bem, o máximo que podemos dizer sobre ele, e isso deve necessariamente ser verdadeiro à luz dessas escrituras, é que ele é aquele exercício do poder do Espírito Santo na alma. É uma operação direta do Espírito Santo em nosso interior. Ela é imediata, é espiritual, é sobrenatural e miraculosa. E sua função é fazer possível um novo modo de atividade espiritual dentro de nós. Sem esta operação, somos incapazes de qualquer verdadeira atividade espiritual. Em decorrência, porém, dessa operação do Espírito Santo sobre nós, somos feitos capazes, pela primeira vez, de atividade espiritual. E é assim que esse chamado se torna eficaz. Isso é o que nos capacita a recebê-lo. Isso tudo é muitíssimo importante e quero frisar a imediação à ação direta. Vejam vocês, o que sucede quando o chamado atinge os homens e as mulheres eficazmente. Não é simplesmente que a influência moral da verdade é exercida neles. Alguns têm chegado a pensar assim, têm afirmado que o evangelho é pregado e que a verdade exerce uma espécie de efeito moral geral sobre as pessoas. Por exemplo, a fim de lançar mão de um tema humano, um capacitado orador, um homem que espera persuadir homens e mulheres a votarem numa eleição para dado partido, pode expor o caso tão bem que é possível exercer influência moral sobre seus ouvintes. Mas não é esse o nosso caso. É uma operação do Espírito sobre os homens e as mulheres mesmos nas profundezas. Não é o simples caso de o Espírito Santo iluminar nossas faculdades e poderes naturais. É mais do que isso. É o Espírito agindo na alma, no interior, e produzindo dentro de nós um novo princípio de ação espiritual. Ora, tem que ser isso, e não pode ser menos que isso, porquanto essas coisas, diz Paulo, são todas espirituais. E essa é a razão porque o homem natural não as entende, e essa é a razão porque, como os tenho lembrado com frequência, jamais devemos deixar-nos surpreender ou, na mais leve extensão, desapontar ou confundir quando alguém nos apresenta o argumento de que o cristianismo não pode ser certo, visto que ele se defronta com um ou outro grande homem, e o mesmo não crê nele. Quão frequentemente vocês ouvem esse argumento? Alguém diz, sabe, eu não posso crer nisso, porque se o cristianismo fosse verdadeiro, não seria possível que todos esses filósofos, cientistas, e bem assim todos esses grandes estadistas e outros mais, não crescem nele. À luz dessas coisas, isso é muito natural e podemos entendê-lo perfeitamente bem. O maior intelecto natural não pode receber isso. Ele não passa de um homem natural. E uma mentalidade espiritual é necessária para receber a maravilhosa verdade sobre as duas naturezas numa única pessoa, a magnífica doutrina sobre a Trindade, toda a doutrina da encarnação e da expiação e assim por diante. Isso é verdade espiritual. E para a pessoa natural, ela é completa loucura, é tolice no dizer de Paulo. Por isso, quando o Espírito Santo nos capacita a crer nela, esse fato deve ser algo além da intensificação de nossas faculdades naturais. Não é simplesmente que ele traz a verdade de sua grande persuasão moral para nós. Não e não.
Carecemos de alguma nova faculdade, de algum novo princípio, e isso é a própria obra que ele faz. Ele implanta em nosso interior este novo princípio espiritual, este princípio de vitalidade e atividades espirituais, e em decorrência disso que o chamado geral do Evangelho nos vem de uma maneira eficaz. Por isso, deixe-me apresentar-lhe novamente algumas provas bíblicas dessa obra do Espírito, pois eu as tenho. Vocês encontrarão uma ilustração prática em Atos 16,14. Paulo aqui está pregando na cidade de Filipos. É uma passagem muito crucial para nós, visto que foi a primeira visita do apóstolo à Europa e foi a primeira vez que o evangelho cristão foi ali pregado. E não se deve esquecer que o primeiro convertido que o evangelho cristão granjeou na Europa foi uma mulher chamada Lídia. Ela foi a primeira pessoa na história da Europa a quem o chamado do evangelho alcançou. Como aconteceu? Assim somos informados. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, como muitos outros. O apóstolo sentou-se e pregou a palavra. Houve um chamado externo. Ele lhes relatou o evangelho, os fatos acerca do Senhor Jesus Cristo e o significado dos fatos. Ele disse tudo isso, e somos informados que entre esses ouvintes estava uma mulher chamada Lídia, e que ela ouviu essas coisas, como muitos têm ouvido o evangelho pregado numa igreja ou numa capela, porém se foram para casa numa condição incrédula e têm morrido como incrédulos. O que foi, pois, que fez a diferença no caso de Lídia? Notem, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Aí está perfeitamente. A palavra é pregada, sim, mas os ouvintes não lhe prestam atenção. Olham uns para os outros enquanto ela está sendo pregada, ou escrevem seus livros, ou recitam poesias para si mesmos, ou estão sorrindo uns para os outros. Em certo sentido, eles a ouvem, porém não atentam para ela, e vocês não podem ser salvos até que atentem para ela. O que fez Lídia atentar? A resposta é: o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor pôs algo em seu coração. Esta obra é interna. E em decorrência disso foi que ela prestou atenção e ela percebeu o evangelho e o recebeu. O chamado externo se converteu em chamado interno. O chamado geral se converteu em chamado eficaz. Ela creu e foi batizada. E bem assim sua casa. É inequivocável. Em o Senhor abrir-lhes o coração estava a diferença. Se não fora isso, ela jamais teria crido. E em seguida, naturalmente, temos uma grande afirmação teológica em 1 Coríntios 2, versos 10 a 15. Paulo acaba de afirmar que os príncipes deste mundo não conhecem a sabedoria secreta de Deus, porque, se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 8. Os príncipes tinham ouvido acerca destas coisas, mas não tinham crido. Nós, porém, cremos, diz Paulo. Por quê? Qual é a diferença entre nós e os príncipes do mundo? É esta, mas. E aí está o contraste. Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito prescruta todas as coisas, mesmo as mais profundas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, notem isto, as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ninguém pode conhecê-las, unicamente o Espírito de Deus é quem as pode conhecer. Ora, nós não temos recebido, nós os crentes, os cristãos, o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Por quê? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, e o somos graças a Deus, julga, discerne, entende todas as coisas, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
E uma vez mais, poderia remetê-los a Efésios 1, verso 18 e a 1 Tessalonicenses 1, verso 5, e bem assim a Filipenses 2, 13. Noutras palavras, há provas positivas dessa afirmação de que é a operação interna do Espírito Santo na alma e no coração dos homens e das mulheres que os traz a uma condição em que o chamado pode tornar-se eficaz. E quando o Espírito faz, naturalmente, é absolutamente certo. E por essa razão, algumas pessoas têm usado o termo o qual não me agrada: graça irresistível. O termo não me agrada porque transmite a impressão de que algo aconteceu, o qual tem martelado a vontade de uma pessoa, abatendo-a e machucando-a. Mas o caso não é esse. Sucede que o Espírito Santo implanta um princípio em meu interior, o qual me capacita, pois pela primeira vez em minha vida discerno e apreendo algo desta gloriosa, desta extraordinária verdade. Ele opera em minha vontade, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele não me assalta, ele não me golpeia, ele não me coage. Não, graças a Deus. O que ele faz é operar em minha vontade para que eu deseje essas coisas e me regozije nelas e as ame. Ele guia, ele persuade, ele age em minha vontade de uma maneira tal que, quando ele o faz, o chamado do Evangelho é eficaz, e ele é certo, e ele é seguro. A obra de Deus jamais falha, e quando Deus opera num homem ou numa mulher, a obra é eficaz. Portanto, permitam-me que insista com vocês a considerarem essas grandes passagens das Escrituras que tenho posto diante de vocês. Estudem-nas, orem sobre elas, meditem nelas. E quando vocês assim procederem, creio que concordarão comigo que só há uma coisa a dizer, e é o seguinte: devedor unicamente à misericórdia, do pacto de misericórdia, eu canto. Augustus Toplady. Eu sou o que sou pela graça de Deus, e tão somente por ela.